de número 26. Pode deixar na arca, tá? Hoje eu estou de arca, não estou de NVI. Diz assim o texto. Quem achou, diga: eu amo a Bíblia. Você coloca sobre os seus pés. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque até Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerá. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina, fica nessa terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas as terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Verso de número 6. Assim habitou Isaque em Gerá. Verso de número 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas, tinha possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tem feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerá, e habitou lá, e permaneceu lá. Se assente, aplaudindo a Jesus pela sua maravilhosa palavra. Já foi falado sobre persistência, obediência, sobre promessa. Essas três coisas andam junto. Você precisa persistir para que a promessa seja cumprida, e você precisa ser obediente para que a promessa também seja cumprida sobre a tua vida. Quando nós olhamos para Isaque, sabemos que Isaque é o filho da promessa. Ele nasceu em uma casa em que Deus anunciou o seu nascimento. Isaque foi prometido por Deus a Abraão e a Sara, e Deus cumpriu o que ele falou. Agora, Abraão não está mais vivo, Abraão morre, e Isaque precisa dar continuidade à sua vida. Isaque agora não vai ser mais o filho da promessa, ele vai ser aquele também que está vivendo as suas próprias promessas. Ele está crescendo, está tendo desafios, vai ser também testado, porque não é porque você está debaixo de uma promessa, não é porque você está na casa da promessa, que você não vai passar pelo teste e aprovação, para ver se você vai ser aprovado para o cumprimento da promessa. Deus testou de várias maneiras a fé de Abraão, e em todas elas ele foi aprovado. Agora chegou a vez de Deus testar a fé do filho da fé, que é Abraão. É fácil falar que tem fé quando você é gerado na casa da fé. É fácil falar que você tem fé quando você tem um pai que ora por aquilo que está acontecendo. Mas agora Abraão não está por perto. Isaque vai ter que ter as suas próprias experiências. Isaque vai ter que obedecer também à vontade de Deus. Como seu pai obedeceu, Isaque também vai obedecer. E se você olhar para o texto, Deus vai permitir Isaque viver a mesma história de Abraão. Isaque vai passar pelo mesmo período de fome. A sua mulher também é estéril. Ele vai ser testado, invejado, odiado, mas vai ser abençoado.
O texto vai dizer que havia fome na terra. E todas as vezes que você ouvir um texto dizendo que havia fome, não é escassez de alimento. É quando Deus decide encerrar a chuva, e sem chuva não há colheita. Eles plantam, mas não tem força para crescer, porque não há chuva para regar a plantação. Como na Palestina, como nos tempos antigos, eles viviam do que eles cultivavam, das possessões. Então Deus decide falar com a terra, porque Deus conversa com a terra ao nosso respeito. Pode ser que você esteja numa terra estéril, mas se Deus falar com a terra, Deus fala com a terra produzir por causa da tua chegada. Você pode estar em ambiente de crise, mas com a tua chegada, Deus autoriza a terra a te abençoar. Ninguém está colhendo, mas se tem autorização de Deus para te abençoar, meu irmão, porque você está debaixo de uma promessa. A promessa não está em lugares, está em pessoas. E aonde você for, a promessa te acompanha, a bênção te acompanha. Não é sobre o ambiente, é sobre o Deus que está sobre a tua vida. O texto vai dizer que houve uma fome, e o povo, com medo da crise que está se instalando, descem ao Egito, porque Egito era abastecido. Egito era uma capital muito rica, que tinha mantimentos, que tinham celeiros, que abastecia as cidades circunvizinhas. Então, no momento de crise, você percebe que todo mundo que está passando pelo momento de crise, em vez de permanecer, foge. Foi assim com Abimeleque, Elimeleque de Noemi. Belém não tem pão, os fornos de Belém estão frios, não há pão, não há o que colher. E aí, em vez dele permanecer, ele pega toda a sua família e vai para Moabe, para o campo do vizinho. Todas as vezes que se instala uma crise, não é para testar o seu Deus, mas é para testar a sua capacidade de confiar no Deus que você serve. Aqui está tendo uma fome sobre a terra. E o texto vai dizer que essa fome está acontecendo pela segunda vez, porque nos dias de Abraão também houve essa fome. Isaac vai trilhar os mesmos passos do seu pai. Ele vai até Abimeleque, que é o rei dos filisteus, em Gerar. E ele decide, como todo mundo está fazendo, descer para o Egito para procurar alimento para se manter. Só que o texto vai dizer que ele decide, mas sem aprovação de Deus. Há momentos que a nossa decisão, Deus não vai se interferir, Deus vai permitir. Mas tem decisões que Deus intervém. E é isso que Deus vai fazer com Isaac. Olha o verso número 2. Ele está decidido a descer para o Egito. Mas apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Você não é todo mundo, Isaac. Todo mundo está indo, todo mundo está fazendo, mas você não é todo mundo. Você é filho da promessa, você é filho de Abraão. Você é aquele que está debaixo, condicionado de algo maior. Eles estão descendo para algo pequeno, mas você vai permanecer, porque na escassez eu tenho algo grande para manifestar sobre a tua vida. Deus está dizendo: eu não dependo de clima, eu não dependo de estação, eu não dependo de chuva, eu sou Deus. Eu sou o Deus que quando eu decido, eu abro fonte em meio ao deserto. Eu abro caminho no meio da tormenta, porque eu sou o Deus que faço todas essas coisas. Fica nessa terra, fica em Gerar. Não vai para o Egito. Egito fala da antiga segurança que alguém tem. Egito fala da vida velha que alguém levava. Egito é passado. Grita comigo: Egito é passado.
E se Deus te tirou de lá para lá, você não volta mais. Eu sei que as vontades, as propostas vêm, mas Deus está dizendo: da onde eu te tirei, eu não permito você voltar. É daqui para frente, é daqui para o céu, é daqui para o alvo. Você não volta para a antiga segurança que é o Egito. Verso de número 3, olha a ordem: peregrina nessa terra, fica nessa terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Tudo que Deus falou na aliança abraâmica, Deus vai falar novamente para Isaac. Deus falou para Abraão, mas não falou para Isaac. Mas agora Deus vai se manifestar e vai dizer: Isaac, todas as promessas que eu jurei ao teu pai, eu cumprirei sobre a tua vida e sobre a tua descendência. Não vai ficar nenhuma vírgula para trás. Tudo que eu falei, eu vou cumprir, eu vou realizar. Porque eu sou Deus de aliança e Deus que cumpre promessa. Ele vai dizer no verso número 4: multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, darei a tua semente todas essas terras. Uma coisa é ele ouvir Deus falar com seu pai, agora é ele ouvir Deus falar consigo próprio. Ele está dizendo: tudo que eu fiz a Abraão, eu farei a ti maior e melhor. Eu farei para ti uma capacidade extensa. Você viverá sabe, a extensão maior daquilo que estava sobre o teu pai. Você não vai ser igual, você vai ser melhor. Verso de número 5: porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou meu mandamento, os meus preceitos, meus estatutos, as minhas leis, assim habitou Isaque em Gerar. Sabe o que é habitar? Permanecer. Não tem pressa de ir embora, não tem pressa de sair. É permanecer e se permitir viver aquilo que Deus está preparando para você. Todas as vezes que Deus te leva a um ambiente, Deus já foi lá por você. Deus já preparou o cenário, Deus já preparou conexões, Deus já preparou tudo. Você não vai ser pego de surpresa. Deus já foi na frente e já abriu o caminho, já falou da tua história, já falou de quem você é. Já tem pessoa te esperando, já tem pessoa te aguardando. Porque antes de você ir ao ambiente que Deus está te dizendo, Ele já preparou tudo para você viver nesse ambiente. Habitou Isaque em Gerar. E o texto vai dizer que ele vai cometer o mesmo erro do seu pai. Ele vai mentir. Ele vai quase perder a promessa por causa de uma mentira. E alguém diz: é só uma mentirinha. Isso pode ser a ruína de você não alcançar a promessa. Porque o texto vai dizer que estão de olho em Rebeca e perguntam a Isaac: quem é essa moça linda, bonita? E ele vai dizer: é minha irmã. Ele vai cometer o mesmo erro, o mesmo passo do pai. Ao ponto dos homens querer Rebeca para si. Só que o texto vai dizer, olha no verso de número 8: e aconteceu que, como ele estava ali muito tempo em Gerar, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Todas as vezes que a gente esconde algo, Deus sempre abre uma janela para denunciar. As janelas foram abertas para denunciar. Denunciar o quê? Que Isaque estava mentindo. Ele quase perdeu as promessas por causa de uma mentira, por causa de uma atitude. E Deus está dizendo: fica, mas fica falando a verdade. Fica, mas fale aquilo que é necessário. Seja íntegro aonde você for. A verdade abrirá portas, a mentira fecha, mas a verdade abre portas ao seu favor.
O dano é reparado. Abimeleque diz ao povo que não era para tocar em Rebeca, porque certamente morreria, porque ela era uma mulher casada e sobre eles havia uma promessa, o olhar de Deus. Porque o inferno tenta mexer com aquilo que é nosso, mas sobre o que é nosso tem um olhar de Deus. Alguém está de olho, mas Deus está dizendo: não tem autorização para mexer e nem tocar. Não toca no que é dela, não toca no filho, não toca no marido, não toca nas finanças, não toca no empreendimento. Por quê? Porque antes de eu dar para ela, eu cerquei, eu guardei, e nenhum dado do inferno vai entrar para destruir o que eu ergui. Isaac fica numa terra estéril. Isaac fica numa terra que não está produzindo. E ninguém lança semente em uma terra estéril. Porque quando você lança semente, você quer colher daquela semente. Só que Isaac está debaixo de uma promessa. E quem tem promessa não tem medo da terra. Porque não depende da terra, depende da promessa. Olha que o texto vai dizer no verso número 12: e semeou Isaac naquela mesma terra, na terra improvável, na terra infértil, na terra que não produzia. Foi nessa terra que ele jogou semente, ele aplicou, ele acreditou. Acredite naquilo que Deus te deu. Pode estar gerando danos, pode estar te causando choro, pode estar te arrancando o cabelo, mas confie naquilo que Deus te deu. Pode ser que hoje não está produzindo, mas semeie oração, semeie jejum, semeie, aleluia, palavras de bênção. Por quê? Porque a terra vai ser ativada, a terra vai ser ativada. A semente que está sendo colocada é a semente de quem carrega a promessa. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano. No mesmo ano que ele plantou, ele também colheu. Você pode imaginar todo mundo descendo para o Egito, voltando com frutos, voltando com colheita. E quem desceu disse: Isaac, se tu ficar, tu vai morrer. Se tu ficar, tu vai padecer. Quem foi, teve que voltar. E quando voltou, viu Isaac colhendo. Isso é para confundir a mente do inimigo. Porque o inimigo está dizendo: ficou, vai morrer agora. Não, ficou, tomou posicionamento errado. Não, eu fiquei por obediência. Quem obedece vê a mão de Deus se manifestando. Quem está voltando do Egito vai ter que ver o que? A tua colheita. Porque a tua persistência mexeu com a terra. A tua semente conversou com a terra. E a terra vai ter que produzir. Vai ter que devolver o que você está semeando. Naquela mesma terra ele colheu, naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor O segredo estava na terra? O segredo estava na semente? Estava na vida de Isaac? Estava na onde? Porque o Senhor o abençoou. Ninguém pode amaldiçoar quem Ele já abençoou. Se Ele abençoou, está abençoado. Então o recado de Deus para alguém aqui é: vai dormir tranquilo, porque ninguém vai se interferir naquilo que eu já dei ordem para acontecer. Nenhum inferno vai deter e vai impedir o que eu já dei ordem para acontecer. Sobre ti repousa a bênção do Senhor. Sabe essa palavra sem medidas? Cadê o texto? Coloca aí. Versículo de número 12. Sabe essa palavra aqui, ó? Colheu naquele mesmo ano sem medidas? Isaac colheu, Gabriel, equivalente a um século. A semente que ele colocou ativou a terra.
e a terra devolveu a ele equivalente a um século. Alguém está dizendo, se ficar vai morrer, e Deus está dizendo, se ficar vai ter o suficiente para um século. Se permanecer debaixo da promessa, debaixo da obediência, vai colher e vai comer o que ninguém comeu, vai colher e vai comer o que ninguém plantou. Alguém precisa de muito tempo para chegar nessa proporção, mas alguém só precisou obedecer, pega na mão desse irmão, diga, só precisa obedecer, e Ele suprirá, Ele suprirá. Você obedece, eu me responsabilizo. Olha o verso número 13. E engrandeceu-se o varão e ia engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha possessão. Possessão é o ato de possuir, de adquirir. Ele adquiriu ovelhas, olha irmão, na terra infértil. No lugar de improbabilidade, ele vai ter ovelhas, vai possuir ovelhas, possuir vacas. Ele tem funcionários. Só que ele também tem filisteu invejando. Quer prosperar? Quem aqui quer ser próspero? Tem gente que não quer ser não, olha. Quem aqui quer ser próspero, rico, abençoado? Está preparado por quê? Porque toda grandeza vindo da parte de Deus gera inveja. E você tem que saber lidar com o invejoso. Porque o invejoso não ficou, desceu para o Egito. O invejoso não obedeceu, mas quer colher os seus resultados. Ninguém faz o que você faz, mas quer colher o que Deus está te proporcionando. Ei, eu fiquei, eu obedeci, e por isso estou colhendo. Alguém diz que é sorte, não é sorte não. Diga, é obediência. Diga, nunca foi sorte, sempre foi obediência. A obediência de Isaac aqui está sendo recompensada. E Deus vai obedecer, Deus vai recompensar quem está obedecendo. Eu vou repetir, Deus vai recompensar nessa noite quem está obedecendo. Os filisteus começaram a invejar. Por quê? Porque o nome de Isaac foi engrandecido e se tornou muito grande na terra estéril. Olha que o texto vai dizer no verso número 15. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão. Há uma interpretação muito errada desse texto. Não foi Isaac que cavou os poços. Ele só abriu os poços que já existiam. Ele só desentulhou os poços que estavam entulhados. Quem cavou foi Abraão. Ele está desfrutando de algo de quem chegou primeiro. E às vezes você está desfrutando algo de alguém que chegou primeiro, cavou, preparou, deu, colocou água. Você está se alimentando e está dizendo, está vendo? Se não fosse o meu esforço, não. Se não fosse a tua obediência, você não desfrutaria de quem chegou primeiro para preparar para você. Porque eu desfruto de bênçãos que os meus pais prepararam, cultivaram lá atrás. Alguém chegou primeiro. Então não se sinta a última bolacha do pacote, porque antes de você chegar, já tinha gente intercedendo, já tinha gente obedecendo, já tinha gente semeando, já tinha gente pronta para obedecer. Eles começaram a entulhar, eles entulharam todos os poços que pertenciam a Abraão. Para quê? Para que Isaac não tivesse água para regar toda a produção que Deus havia lhe dado. O inimigo tenta fechar os poços, se esquecendo que quem é a fonte? Vamos entulhar dessa maneira, ele não vai ter água para o gado, não vai ter água para a ovelha, não vai ter água para cultivar, para a agricultura, não vai ter água, e aí ele vai ter que ir embora. Olha o verso número 16, disse também Abimeleque a Isaac, aparta-te de nós,
Sabe que o rei de Gerar está dizendo: Isaac, faz a tua mala e vai embora. Não queremos você aqui. Uma coisa é quando você não produz, ninguém te nota. Mas quando você começa a produzir, todo mundo se importa com o seu crescimento. O Abimeleque vai ficar irado e vai dizer: sai, aparta de nós. Por quê? Porque você está mais poderoso do que nós. E aqui em Gerar a gente não quer concorrência. Aqui em Gerar a gente não quer alguém maior do que eu. Eu sou o rei e ninguém pode ser maior do que eu. Aí Isaac está dizendo: tá bom, eu não vim aqui gerar conflito, eu vim aqui obedecer a voz de Deus. E se é para mim ir embora, estou indo embora. Por quê? Porque a bênção não está no lugar. A bênção está sobre a minha vida. Aonde eu for, a bênção me acompanha. Para de perder tempo com quem está brigando, te tirando. Alguém quer te tirar a paz, alguém quer te tirar, sabe, o fruto do Espírito, que é a paciência. Aí Deus está dizendo: abre mão de espaço, porque eu tenho preparado para você algo melhor e maior. Deixa eles brigar. Por quê? Porque o que eu tenho para você é tão grande que eles nem imaginam. Olha o que o texto vai dizer. Verso 17. Então Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. Para onde que Isaac foi? Para o vale. Ele foi para o vale, levando tudo que Deus havia lhe dado. Todas as possessões o acompanharam, porque nada do que é seu vai ficar em posse do inimigo. Isaac está dizendo: eu vou, mas eu levo tudo que eu adquiri, porque eu não adquiri aqui ilegal, foi Deus quem me deu. Eu semeei, eu só estou colhendo aquilo que eu mesmo plantei. Verso 18: e tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão. Ele só reabriu os poços de seu pai, que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. E os chamou pelos nomes que chamavam no tempo do seu pai. Olha o verso de número 19. Eles estão no vale, mas eles estão se movimentando. Eles estão no vale, mas eles estão trabalhando. Porque vale não é lugar de murmuração. Vale é lugar de se movimentar. Se lembra Ezequiel capítulo 37? E me pôs no meio do vale e me fez andar sobre o vale. Vale não é lugar de parar. Vale não é lugar de estacionar. Vale é lugar de andar, de se movimentar. Você movimenta o vale e Deus movimenta os céus para o vale. Verso de número 19. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas. Expulsou Isaac da terra, achando que eles iam tomar a bênção de Isaac. Só que assim, não está na Bíblia, mas eu penso que quando Isaac se retira, a fertilidade da terra vem com ele. Pode ficar com a terra, mas não tem a promessa. Pode ficar, é a terra que você quer, está brigando por causa de terra, entrega. Mas não tem a promessa. Eles estão achando que Isaac vai morrer no vale, mas vale é lugar de bênção, é lugar de Deus se manifestar. Pega na mão desse irmão e diga: está no vale, meu irmão? Não se preocupa não, porque no meio do vale tem a manifestação de Deus sobre a tua vida. No meio do vale você vai comer o que nunca comeu. No meio do vale você vai viver o que nunca viveu. Eles vão achar um poço de águas vivas. Aí os pastores, verso 20, os pastores de Gerar porfiaram, brigaram com os pastores de Isaac. Os pastores começaram a brigar por causa do poço. E o texto vai dizer que esta água, eles vão dizer assim, essa água é nossa. Nós trabalhamos. Nós achamos, nós desentulhamos o que vocês entulharam. Porque cavar poços com você ninguém quer, mas todo mundo quer beber da água que você tem.
Aí os pastores de Isaac, que cuidavam dos rebanhos, estão brigando. E aonde tem contenda, onde tem briga, não tem a bênção do Senhor. Eles começam a brigar, e olha que o texto vai dizer: por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Diga comigo, Ezeque. Poço da contenda. Repita, poço da contenda. E aonde tem contenda, divisão, não tem a bênção de Deus. Os pastores começaram a brigar por causa do poço. Os pastores de Isaac diziam: o poço é nosso, a água é nossa, nós que cavamos. Aí os pastores de Gerá estão dizendo: mas a terra é nossa, a nação é nossa, o espaço é nosso. Vocês estão aqui sendo estrangeiro, a terra é nossa. Olha que o texto vai dizer: Isaac é crente, porque se fosse eu, já ia abrir o boletim de ocorrência. Já ia chamar o Caveirinha. Quem estava na aula sabe. Olha o verso número 21. Então cavaram outro. Sabe o que Isaac está dizendo? Mas pela segunda vez, é o poço. A briga é por causa do poço, a contenda é por causa do poço. Fica com o poço. Bora, povo, bora para outro canto, porque a bênção não está no lugar, a bênção está sobre nós. E aonde a gente se move, a bênção nos acompanha. O texto vai dizer, olha aí: então cavaram outro poço. E o que aconteceu? Brigaram também. Olha aí, por isso chamou o seu nome Sitna. E sabe o que significa o nome Sitna? Poço da inimizade. E onde tem inimizade, não tem a bênção de Deus. Sabe o que Isaac estava dizendo? Eu perco o poço, mas não perco a bênção. Eu perco a água, mas eu não perco a bênção. Eu não vou entrar na conversa fiada de Satanás. Satanás está preparando embaraço, contenda nessa casa, confusão. Estão brigando por algo tão pequeno, sendo que você é portador da promessa. É melhor abrir mão agora do que perder a promessa lá na frente. Para de brigar, para de contender por algo tão pequeno. É o poço, fica com o poço. Não vou perder minha salvação por causa de um poço. Até porque rios de água vivas fluem dentro de mim. E quero ver vocês entulhar esse poço aqui. Vocês entulham esse poço aqui, mas não vão entulhar o poço que mora dentro de mim. Vão brigar. Chama Sitna. E olha que o texto vai dizer, no verso 22. E partiu dali. Isaac é crente. Porque você não vai ver ele discutindo, você não vai ver ele brigando, você não vai ver ele puxando o facão, você não vai ver... Não. Porque quem carrega a promessa sabe muito bem que o inimigo vai lutar para a promessa não se cumprir. Mas hoje Deus vai te dar resistência. Deus vai fechar essa boca grande. Você não vai falar, a vontade é falar, porque você está na razão. Mas é melhor perder a razão do que a unção. É melhor perder a razão do que a promessa. A vontade é de falar, mas você vai se calar. Deus está preparando alguém aqui nessa terça-feira, porque o que você vai enfrentar vai até te destabilizar, mas você vai lembrar dessa palavra. E a ordem é: se cala, deixa, porque o que é seu ninguém tira, ninguém toma. Verso 22, partiu dali. E o que ele vai fazer? Cavou outro poço. Eu imagino Isaac assim, irmã Sônia, cavando o poço, dizendo: já tem alguém vindo aí? Dá para beber pelo menos um copo dessa água? Porque daqui a pouco aparecem os filisteus. E filisteu brota, ele está em todos os lugares. Filisteu é um povo sujo. Eles estavam cansados de cavar poços, porque todos os poços que eles cavavam, os filisteus vinham e tomavam. Aí agora, ele cava o poço, e olha o que o texto vai dizer: e não teve briga. Diga assim, ufa.
Aí ele vai chamar o poço de Reobote. E sabe o que significa Reobote? Lugar de amplitude. Agora chegou a minha vez. E quando chega a sua vez, não tem contenda, inimizade, não tem assunto que impeça de você viver. Ai, pega na mão desse irmão e diga: a tua vez está chegando. Você vai ter paz para desfrutar dessa água. Você vai ter paz para desfrutar desse resultado. Alguém está brigando por causa da bênção, mas Deus está gerando tempo de paz para você desfrutar dessa bênção. Alguém vai cansar de brigar com você. Diga glória a Deus por isso. Porque não vai te tirar do lugar e nem da promessa. Pode falar quem quiser. Eu estou focado na promessa. Olha que o texto vai dizer: e partiu dali, cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote. E disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nessa terra. Na terra da perseguição, na terra da fome, na terra da escassez, Deus vai promover um crescimento. Deus vai expandir, Deus vai alargar. Se prepara, porque Deus vai dar espaço, ampliação. Eu não sei qual é o projeto, mas o meu Deus está mandando te dizer: vai ter ampliação, vai ter crescimento, vai ter filiais, porque Deus vai fazer crescer. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite. Percebe que durante as brigas, contendas, durante os poços sendo roubados, Deus não aparece? Porque tem coisa que você já tem estrutura para saber passar sozinho. E se Deus intervém, fica fácil na história. Então é Deus dizendo assim: agora eu quero ver se você vai aprender a se virar. O filho da promessa estava debaixo da asinha de Abraão, tinha cobertura de Abraão. Agora eu quero ver o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Vou deixar os filisteus te perturbar, só para ver se você está preparado para o lugar do crescimento, só para ver se você está preparado para aquilo que eu tenho sobre a tua vida. Depois de tudo isso, Deus aparece, o Senhor aparece naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Deus aparece para confirmar aquilo que Isaac já sabia. E Deus está falando com você mais uma noite, só para confirmar aquilo que você já sabe. Ele vai te abençoar, Ele vai te fazer crescer, porque há sobre ti uma promessa. Sabe qual é o segredo de permanecer sendo abençoado? Verso de número 25. Então edificou ali um altar. Todas as vitórias precisam ter altar levantado. Altar fala de gratidão. Altar fala de reconhecimento. Quando Isaac está levantando o altar, ele está dizendo: só estou vivendo por causa dele, só cheguei por causa dele, só estou aqui vivendo tudo isso por causa dele, tudo é dele, por ele, só existe por causa do nome dele. E invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaac cavaram ali um poço. Deus está dando um tempo de paz. Conjectura comigo. Isaac bem sucedido,
funcionários cuidando de todas as posses que Deus deu. Porque todo crescimento precisa de uma boa administração. E você precisa entender que Deus vai preparar pessoas para te ajudar. Agora você imagina comigo, Gabriel. Isaac dizendo, rapaz, para ter um poço, teve que passar por tudo isso. E não é para ter um poço. O poço já era meu. E eles tomando posse daquilo que era meu. Querer engrandecer, querer ser conhecido por aquilo que não é deles, já era meu. Meu pai cavou, eles entulharam e eu vim aqui desentulhar os poços. E Deus está conversando com alguém, receba a força para desentulhar o que o inimigo falou que não havia crescimento. Hoje você vai desentulhar esse poço, porque através desse poço, Deus vai gerar sustentabilidade para a tua vida. É esse poço que Deus te deu para gerar o que? Crescimento. Está entulhado, mas recebe ânimo, recebe força, recebe alegria para tirar toda a terra que eles entulharam, porque haverá resultado através desse poço. Você imagina comigo Isaac desfrutando do poço, desfrutando das bênçãos, desfrutando da água. Tinha água disponível para os gados, para ele, para a família. Eu fico imaginando Isaac se balançando na rede e lembrando das promessas. Deus foi tão bom comigo. Daqui a pouco a campainha toca da fazenda de Isaac. E quem é que eu não estou esperando visita? Verso de número 26. E Abimeleque fez questão de vir de Gerar com Alzate, seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército. E disse-lhe a Isaac, Isaac, por que vieste a mim? Não convidei vocês para conhecer minha fazenda. Por que vieste a mim? Porque vós me aborreceis e me enviastes de vós. Sabe o que Isaac estava dizendo? Vocês me aborreceram, vocês me mandaram embora da terra, vocês me expulsaram sem direito e agora estão vindo até a mim. Porque nós mudamos de ideia. Olha o verso número 28. E eles lhe disseram, havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Porque antes não era? Antes não era? Aí agora estão dizendo, na verdade, porque tudo isso que você tem, só pode ser Deus na sua vida. Porque alguém olha para você e te menospreza, diz, olha, pela sua capacidade você não teria não. Mas eu reconheço que você só tem porque Deus é na tua vida. Eles estão dizendo, nós mudamos de opinião. Nós, na verdade, reconhecemos. É isso que você precisa entender. Se você for obediente, permanecer na promessa, fechar a boca, lá na frente, quem criticou vai reconhecer Deus na sua vida. Vai dizer, na verdade eu sempre vi Deus na sua vida. Na verdade você sempre foi diferente. Na verdade você sempre agiu de forma diferente. Por quê? Porque na verdade você tem Deus. Deus é contigo. Olha que eles vão dizer, haja agora uma aliança entre nós e façamos um concerto contigo. Ô gente, quem errou foi Isaac? Mas parece que Isaac está errado e eles estão indo lá. Ô Isaac, não me leve a mal não. Eu percebi que Deus é na sua vida, reconheço isso. Vamos fazer uma aliança. Você desfruta do poço, a gente também desfruta do... Olha, você desfruta do... É o quê? Quando eu estava na ativa cavando, você foi o próprio que me desmotivou a não permanecer. Mas esses desmotivadores precisam existir. Porque é eles que te lembram da promessa que Deus fez sobre a tua vida. Todas as vezes que Abraão pensou em desistir, Deus aparecia e dizia, não temas que eu sou contigo, te abençoarei, te engrandecerei e você será abençoado. Quando Isaac pensou em desistir, abrir mão, Deus também apareceu e diz, não temas, assim como eu fui com Abraão teu pai, eu serei contigo, não temas.
vidas. Verso 29. Que nos não faça mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente o bem. Eita, tem gente cara de pau. Olha. Nós só quisemos te fazer o bem. Ô Isaac, todas as vezes que a gente te expulsou, era para o seu bem. Era para ver até onde você ia chegar. Não desce para o coração não, Isaac. Não leva para o coração não, Isaac. Nós viemos aqui em paz, fazer uma aliança. E olha o que o texto vai dizer. E te deixamos ir em paz. Depois de tanta tentativa, agora tem que deixar ele mesmo em paz. De tanta tentativa frustrada, agora vai ter que deixar viver em paz. Porque de todas as tentativas, todas elas serão frustradas, diz o Senhor. Porque o inimigo não vai roubar a paz que eu estou te dando. Alguém quer te desestabilizar, alguém quer provocar, alguém quer contender, alguém quer te tirar do foco da promessa, mas não vai, porque Deus está dizendo que é um tempo de paz sobre a tua vida. Eles vão dizer: agora tu és bendito do Senhor. Verso de número 30, e a gente encerra. Então lhe fez um banquete. É muito crente, Isaac. Os inimigos que tentaram contra ele estão na porta da casa dele. Reconhece que Deus é na vida dele. E coisa boa é reconhecer. Quem falou mal, reconhecer que Deus é na sua vida. Quando aqueles que te criticaram, falaram mal, aparecer, não fecha a porta não. Faz um banquete. Foi igual Davi diz: prepara-te um banquete na presença dos meus inimigos. Imagina Isaac gritando: Rebeca, aciona as funcionárias e manda fazer a melhor mesa. Por quê? Quem é que está aí? É a autoridade? Não, é os meus inimigos que agora vão provar da água que Deus está me dando. Senta, come e bebe. Come e bebe. Bebe do que? Da água que vocês impediram. Olha que está no texto. Então lhe fez um banquete e comeram e beberam. O texto fez questão de frisar que eles não só comeram, mas beberam da água que eles impediu Isaac de ter. Era assim: bebe, miserável. Quer mais? Traz mais. E quando sentir vontade, as portas estão abertas. Para lembrar que o Deus da aliança é o Deus que cumpre as promessas. Eita, que alguém vai lembrar da água que bebeu no seu banquete. Vai dizer que saudade da água dela. Mas tem coisas que Deus vai dar somente para você. Porque houve obediência. Deus vai recompensar a obediência de alguém. Quem desiste em Ezeque, lugar de contenda, não vai desfrutar de Reobote, lugar de crescimento. Quem desiste de Sitna, lugar de inimizade, não vai desfrutar de Reobote, lugar de paz. Tudo que Satanás quer nessa noite, que você desista dos sonhos que Deus te deu. Que você desista dessa casa, dessa família, desse filho. E Deus está dizendo: não vai ter desistência. Não vai ter desistência. Porque eu deixarei com que o inimigo se canse. As provocações vão vir, mas o inimigo vai ser cansado pelo teu posicionamento. Alguém vai ligar e vai dizer: ei, o que está acontecendo com Daiane que nós não conseguimos tirar ela do sério mais?
A gente não consegue desestabilizar mais. Aí daí não vai dizer, foi muito poço cavado, viu? Para mim ficar perdendo tempo com quem não tem promessa. A pior coisa é você bater boca com quem não tem promessa, não vai entender o que você carrega. A promessa não está no lugar, a promessa está em pessoas. Coloque a mão sobre a tua cabeça e diga, a promessa está sobre mim. E aonde eu for, direcionado por Deus, ali eu viverei as suas promessas. Você pode aplaudir a Jesus? Aplauda mais forte. Porque Reobote, a sua vez vai chegar. A sua vez vai chegar.